Hulk e Capitão América no mesmo episódio. Há quem aposte por aí que esse é o início de X-Men vs Vingadores. Claro que não, sabe? Mas é fato que depois desse episódio 7, o futuro da animação pode surpreender até os mais aficionados por quadrinhos. É oficial. Viu? Você nasceu pra isso. Meu povo, aguenta aí que Matheus Valls sou eu. E eu acho que já tava passando da hora, né? De eventos tão impactantes, envolvendo mutantes como esses, comovesse o resto dos heróis do mundo, ou ao menos um deles. Como você, eu esperava usar o Gyrick para pôr as mãos no Bolivar Trask. Ele construiu os sentinelas. Eles sempre apareceram na série antiga, mas só olhando por ali, de longe, com meio segundinho ali de cena. Agora não. É nítido que Steve Rogers se incomodou com aquilo ali. Por mais que seja um incômodo que a gente pode considerar modesto, o que gerou até uma certa ironia, ao meu ver, do Fera. O sempre afável Sr. Rogers. É ótimo que o incidente de Genosha não seja tratado somente como aquele probleminha ali dos X-Men, ou como a mãe do Roberto diria. Os acionistas ficam agitados com qualquer coisa relacionada a mutantes, especialmente depois daquela coisa desagradável em Genosha. O mundo tava vendo aquilo. Bem ou mal, o Capitão América parecia querer ajudar, pelo menos ele tava procurando o Gyrick. Muita gente pode estranhar a postura do Capitão, porque ele aqui é bem mais serviçal ao governo do que o que víamos nos filmes. Mas se vocês puxarem pela cachola, povão, na memória aí, ele é isso, até mesmo no CM. Servir, 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 honrar a bandeira. É o sacrifício pela pátria. Esse é o Capitão América. Granada! Afaste-se! Pra trás! As coisas começam a mudar no universo cinematográfico quando ele percebe que até as instituições que ele tanto confia podem ser corrompidas, inclusive o tão adorado exército americano. Eu não estou aqui atrás de perdão. Aqui não aconteceu isso não. E é nítido que mesmo que ele discorde, ele vai primeiro validar as ordens do governo. Qual é a ordem do governo? Ah, essa aqui? Beleza, depois eu penso nisso, eu vou logo lá. Na temporada 5 tivemos o capítulo Velhos Soldados, mostrando ele e o Logan lutando juntos na Segunda Guerra, e ali já tava escancarado pra mim. Uniforme militar seria menos óbvio. Eu sou mais do que um simples soldado, Logan. Esta roupa me torna um símbolo vivo de tudo o que defendemos. Esse foi o episódio que mais teve a participação de algum dos Vingadores assim na série antiga e nos premiou com a belíssima atuação de luta do Caveira Vermelha. Ali luta, viu? Além de ter tido a tosca coincidência da vida do Logan adorar usar garras antes mesmo de ganhar suas garras de adamante. É poesia, é cinema. Mas era 1997, meu povão. Releva, releva. Era a temporada 5 que tava acabando. Não só a animação tava capenga, os roteiros também. O Capitão tá sendo hipócrita e conivente com os crimes contra os mutantes. Mas assim, o importante é que faz todo sentido essa postura dele, mesmo que isso revolte a vampira. Se suas mãos estão atadas, você não vai precisar disso. Foi 10-10 a forma dela de acabar com o papo. Nunca ninguém tinha pensado nisso, não. Tchau, acabou o Capitão. Mais do que a postura do Steve, a do Scott me impressionou, que eu esperava ele um pouco menos engajado em mostrar que o sonho ainda era forte. Nesse momento temos que ser fortes, pela equipe. Por cada mutante por aí que está assistindo a essas imagens. Nosso sonho não vai terminar. Ele tinha muita esperança ainda nas atitudes dele, mais do que revolta, como eu previ antes. Mas é lógico que ali ele tá só resistindo. No fundo ele quer, chutar o balde, meu irmão. O cara tá atormentado por amar um clone da mulher dele, clone esse que morreu, e ainda mais tendo que manter essa questão da pacificação por conta de honrar o seu mentor, o professor Xavier. O Magneto previu. Ele nos avisou várias vezes. Falando da Madeline Pryor, foi confirmada a morte dela no genocídio, além do Shaw, o Skid Boy, da Calisto e do Sanguessuga. Um negócio que eu acertei, mas que nem é um acerto tão grande, que era o óbvio de acontecer, é que a Emma Frost não morreu no processo, né? Ela reaparece com sua mutação secundária finalmente exalando, né, pra fora lá toda a pele dela de diamante, por isso ela sobreviveu. É muito parecido com o que aconteceu nos quadrinhos, inclusive a Ordem. Ela não fazia isso antes, agora faz. É uma telepata e ainda tem o escudo, o próprio corpo. Eu sempre me saí bem.
sob pressão. Surpreendentemente mesmo, quem sobreviveu foi o Magneto. Mas isso parece que foi por conta do próprio Bastion. Era parte do plano dele. Minha aposta é que ele quer usar o Magneto como arma. A imagem dele perante líder mundial mutante atualmente. Se ele for modificado como uma espécie de sentinela, o Bastion terá uma carta branca para matar mutantes. Porque ficou claro, né, ali? Tal qual como todo bom Pokémon, os sentinelas continuam evoluindo e deixando os mutantes em situações terríveis. Mas dessa vez o estrago foi meio insuperável, vai. Foi grandioso, foi assustador, tanto é que não tinha mais direitos autorais ou encarecimento de episódio que justificasse o sumiço dos maiores heróis da Terra. Cadê esse povo? Além do próprio Steve, vimos o General Ross, eterno perseguidor do Hulk, citando que a vampira não conseguiria entrar na base deles, pois o local era anti-Hulk. Das duas, uma. Ou ele não conhecia a vampira e se lascou, ou a vampira fula da vida, sem segurar seus próprios poderes, fica mais forte que o Hulk. Eita! Onde estão Harry Garrick e o Bolivar Trask? E não para por aí, né? Porque provavelmente o que a gente vai ver, seja com esse lance do Magneto, que eu citei que pode acontecer, ou do Bastion sozinho, por ele mesmo, é caixão, é caixão. Ele ser apresentado como grande autor de tudo que tá rolando é algo muito diferente do que eu pensava que aconteceria. Até porque vocês lembram que eu comentei que ele tava na foto do Forge com o Dr. Adler no episódio 4? Rapaz, se isso for cair nas costas do Forge também, já tá dando pena e raiva desse cara ao mesmo tempo, é uma mistura louca. E deixando claro aqui que provavelmente o Bastion não tem o poder de uma bomba atômica pra papocar tudo ali, ou pelo menos ele não quer usar, como tinha o Super Mode Mestre que a gente viu. Mas ele pode ser mais discreto, não fazer tantos holofotes se virarem para os seus feitos, e até lembrar a aparência de algum herói que tantos humanos já veem por aí. O Bastion é o sentinela meio humano, meio robô, projetado como todos os outros para exterminar essa raça. Mas ele consegue de uma maneira mais sutil, mais certeiro, mais caótico sem dúvida, mais pensado, mais inteligente, mas sempre totalmente sendo um assassino. E é bem legal a gente se atentar, povão, que nesse momento em que só faltam 3 episódios para encerrar essa temporada 1 de X-Men 97, as histórias se cruzam. Não só dessa animação que a gente está vendo agora, mas também as sagas do passado, que a gente viu lá na época dos anos 90 e coisa e tal. A dos Sentinelas, que é um clássico, a do Sinistro, de tantos episódios, e as aventuras do Bishop e do Cable, lutando para consertar os futuros caóticos reservados para os mutantes. O Senhor Sinistro deve ter os próprios planos dele, isso é fato, ele sempre tem. Mas sempre também, no momento que ele é confrontado com uma força maior, o cara vai sucumbir. E é daquele jeito covarde mesmo. Lutar, tentar, com chances claras de ser derrotado, tipo insistir até o fim, como o Magneto fez em Genosha. Não é do feitio do Sinistro nem a pau nem a pedra. Sinistro já demonstrou isso no passado, quando ajudou o Apocalipse, que por sinal eu já comentei por aqui. Apocalipse é um mutante que ele odeia, porque ele sabe que ele é forte demais e não tem ideia de como derrubá-lo. E ele é tão adepto da premissa do inimigo do meu inimigo é meu amigo, que ele bota um algo a mais nessa frase aí. Ele coloca, só se esse cara for forte também. Trair o Apocalipse seria uma tolice. Eu lembro que ele chegou a se juntar até com os próprios X-Men, que ele tanto detesta, quando a Terra estava sendo completamente devastada pela Falange, na temporada 5. O Sinistro não tinha mais seus aliados e estava vendo o planeta perecer, o que não ajuda em nada para a vida dele. Quando a gente vê a cena, parece até que é mentira, de tão preocupado que o homem parecia estar com o Professor Xavier sendo atacado por esse ser alienígena aí. Mas na verdade ele estava vendo uma das últimas esperanças dele ir embora. Ele, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Era pensando nele. Professor! Mas o importante é que é esse o tipo de realidade que os projetos do Trask, o criador dos Sentinelas, junto com a mente completamente atormentada do Senhor Sinistro, tá trazendo para esses mutantes. Aparentemente eles trabalham com material do futuro, de alguma forma. Poderíamos imaginar até que foi coisa isolada do Sinistro. Porque quem reviu a série antiga recentemente, como eu, vai lembrar que quando ele trabalhou para o Apocalipse, que eu disse nesse instante, eles não só viajavam pelo tempo, como chegaram a montar uma base no fim dos tempos ali, no local onde o tempo não passa, praticamente o mesmo local que a AVT, lá da série do Loki, tá ligado? Agora que eu existo no eixo,
Não preciso ressuscitar. Então sim, esse novo Sentinela, o humano com máquina, é um novo começo e um desafio muito maior, porque aparentemente ele é bem mais forte também do que o Nimrod. Pra falar a verdade, se seguir os quadrinhos, o Nimrod é até parte dele. E tem que ter a ver com o futuro mesmo, porque o Cable já apareceu ali pra isso. É algo projetado pra enganar mutantes e humanos de alguma forma. Até porque tem alguns humanos que querem mesmo ser enganados, né? Eles querem só fingir que estão entendendo as coisas errado pra que os mutantes sejam, ó, fazendo arminha antimutante, né? Tipo assim, ó, a visão distorcida da jornalista a Trish sobre a revolta realmente de alguns mutantes pelo mundo todo é outro paralelo muito palpável pra gente, pra nossa vida. Quebrar janelas é destruição, não comunicação. Pessoas normais não vão aceitar os mutantes e se sentirem ameaçadas. Porque assim, pessoas são obliteradas do mundo, literalmente, assim como os mutantes, todos os dias. Alguns até tentam conversar como o Xavier, explicar que as pessoas podem ser diferentes de várias formas, podem pedir mais respeito, exigir direitos, se comportarem como querem, contanto que isso não invada nem faça nada contra ninguém, tá tudo bem, eles podem viver. O problema é que explicar lógica para um ódio irracional e gratuito, como a maioria dessas pessoas tem, seja instigado por líderes políticos ou líderes religiosos, é quase impossível. Porque, naturalmente, os argumentos e mentiras deles não fazem sentido. É muito mais fácil apontar mais e mais o quanto essa pessoa ou aquela raça tá errada. Qualquer fala de explicação, pedido de respeito, vira chacota ou é chamado de mimimi, não é não? Qualquer tentativa de luta é exagero. E quando eles estão completamente sem saída, não tem o que fazer e se desesperam, o mínimo que seja, sei lá, quebrando uma vidraça, queimando um pneu, todo o resto é esquecido e eles são apontados como os totalmente, incrivelmente errados. O tumulto é a linguagem daqueles que ninguém entende. Martin Luther King. Reconhecem essa narrativa mostrada pelo Fera? Com isso, a realidade é que essas minorias sempre vão estar erradas e a única saída viável é lutar. Eles vão sempre ser julgados e marginalizados por esse tipo de gente. Não adianta. A escolha deles é levantar e enfrentar esse ódio gratuito e nojento ou simplesmente esperar ser massacrado por eles. E lembrando aqui que a Trish tecnicamente é uma aliada. Ela é alguém da imprensa, sim, mas que se preocupa com fatos, que não compra narrativas extremistas. Além de ter um afezinho com o nosso amigo peludo Rank McCoy. Aquela mulher ali sabe mais ou menos como é que funciona. Ela deve ter sofrido com isso, tipo com os amigos da humanidade, porque o método dessa galera é sempre assim. Eles desacreditam a imprensa, mesmo a imprensa que joga os fatos na cara das pessoas, pra quando isso acontecer eles poderem dizer, tá vendo? Falei que a imprensa era ruim? Falei, só a minha verdade que importa. O que eu falar é fato, o que eles falarem não é. E ó, a gente já via isso no desenho antigo. Esse temporal. Só podem ser aqueles mutantes miseráveis. Eles causaram... Essa cena do Link ao vivo é muito o Globolixo nos ao vivo, né? Não? Igual. E o problema é esse. Até que ponto os que simpatizam com a causa conseguem chegar? O antigo senador, agora presidente Kelly, era uma mão amiga. Até que essa mão, ó, vira voto. Política. Em ano eleitoral, e nós vimos isso muito aqui em 2018 no Brasil, os políticos mais oposicionistas a certas causas passam a apoiá-las. Os que nunca falaram em Deus viram devotos. E os que jamais lutaram por minorias até as defendem, quem sabe. A triste e podre política que a maioria pratica. Não todos, mas grande maioria. E o Scott foi bem preciso nessa hora, quando disse pro Kelly que se fossem humanos e não mutantes mortos ali, as pessoas estariam preocupadas de outra forma. Por isso que não é o problema se morreram, é quem morreu. Já ouviram aquela que tem gente que diz que é mentira? Se fosse um branco que tivesse morrido, a comoção era maior. É a realidade batendo na porta. Acho que se tivessem mais humanos em Genosha, o senhor estaria mais focado em número de mortos do que em votos. Pais não mutantes aceitando ou não seus filhos com gene X também se encaixam nesse suposto apoio ou repulsa. Aqui com o Roberto Mancha Solar, vemos ele que do alto do seu privilégio milionário tem que encarar preconceito dos próprios pais. Difícil vai ser garantir que mantenhamos tudo isso privado. O plot do Mancha Solar é o mais escancarado desse X-Men 97 como uma alusão à comunidade LGBTQIA+. Ele tá no armário
não tem coragem de falar para os pais que é um mutante, e depois da tragédia de Genosha ele ganha uma certa força para isso. A resposta da mãe surpreende de várias formas, né? A questão, do jeito que ela fala, toda mãe sabe, os pais sabem, Roberto, é muito igual a coisas que a gente escuta aí sobre a comunidade LGBT, né? E a Jubileu ali funcionando como aquele namorado gay. Mantenham isso, eu não tenho preconceito, mas deixem isso debaixo dos panos. Nada de vocês, sejam discretos. Psss. E olha que genial. A crítica foi feita sem precisar botar personagens gays para as pessoas não falarem besteira, sabe? As pessoas que querem de alguma forma apoiar esse preconceito. É tudo mutante. O foco do preconceito tá nos mutantes. Sempre. Esses debates são constantes dentro de X-Men, inclusive na animação antiga. Pais tendo que entender que tiveram filhos diferentes. A Jubileu é a de maior destaque por ser uma das protagonistas. Você sabe que eu a amo. Mas o que vai acontecer com ela? Ah, eu não sei. Vamos torcer para que os vizinhos jamais descubram que nossa linda Jubileu é uma mutante. Eu até comentei no episódio 1 desse X-Men 97 que estão fazendo o Roberto ter muitas coisas parecidas com a Jubileu do início de 92. Mas a gente já viu também essa relação paterna-materna com relação a proteger o filho que é mutante das outras pessoas, com medo do que pode acontecer, da Moira com Proteus. Vocês lembram? Meu pai! Não toque nele! Ele é meu filho! Também teve o Sam Guthrie, que é o míssel que o pai pedia pra ele se esconder com medo da reação da população descobrindo que ele era um mutante. E olha como é real essas coisas. Antes mesmo disso se propagar com política, com internet, a tática no episódio dos anos 90 contra o míssel que a galera usou foi o quê? Vamos acabar com esse cara, com a reputação dele. Fazendo o quê? Fake news. Ele produziu uma espécie de radiação. É bom ter muito cuidado quando se trata de radiação. Hein? Boa sorte. Mutantes desgraçados. E até a mística a gente pode colocar nesse engodo mesmo. Que apesar de ter uma, sei lá, não posso, vou dizer que ela tem uma personalidade altamente contestável, mas ela abandonou o filho noturno por conta da aparência, além de sabermos pelas HQs que ela mantinha uma relação secreta com a Sina, ou seja, duas mulheres, algo que seria supostamente ruim perante a sociedade conservadora. E já que eu falei do Kurt, povão, mais uma vez, mesmo sendo um cara mais alegre nessa nova fase da animação, né, acho que é até bem comparável com o Kurt de X-Men Revolution, ele bota em prática a sua fé. Nos piores e nos melhores momentos, o Noturno se agarra e bota em prática bons ensinamentos. Primeiro no enterro do Gambit, que todo mundo pensava que era enterro do Xavier quando as cenas passaram no trailer, não foi não? Eu pensei. Aliás, além dos próprios X-Men, estavam presentes ali o grupo que o Gambit deixou para trás na vida dele no momento que ele entrou, que ele ficou na mansão Xavier. Grupo que, como vimos no episódio Eternamente Sua, da temporada 1, na verdade era uma seita que servia a uma espécie de deusa, que os faziam travar lutas sangrentas há anos contra um outro grupo. Está feito! Era a Guilda dos Ladrões, que era o do Gambit e do irmão dele, Bob, contra a Guilda dos Assassinos. De lá também apareceram nesse episódio 7 sua ex, a bela Dona Bodrox, e o amigo Pierre. Quem tá lá também, e não teria nem muita lógica, é a Aurora, mutante da Tropa Alpha, irmã do Estrela Polar. A interação que se lembra assim dela com o Gambit nessa série foi quando eles estavam no campo de concentração mutante, que era Genosha, e foram presos ali juntos, mas nunca teve nada demais não. Pelo menos eles não mostraram, só se eles quiseram deixar ali nas entrelinhas que eles se conheceram melhor, ou algo assim. E o segundo momento que o Noturno mostra sua sabedoria é ao acalentar a vampira. Você sorteou o pior número no departamento de irmãs adotivas, né? A Anna Marie perdeu o controle completamente, mas o Kurt sabe que ela tinha motivos pra isso. A reação dele só é diferente, mas o cara não tá benzão depois de ter vivido tudo aquilo. Logan, você foi poupado do que a vampira e eu testemunhamos em Genosha. Ela não está lidando somente com o luto. A vampira não tá só de luto, isso é claro, nítido. Ela tá desesperançosa, ela tá com ódio, ela tá com raiva, ela tá traumatizada. O Gambit era seu verdadeiro amor, o cara que ela escolheu. Esse desgraçado de uma figa matou um homem bom, o meu homem! Exterminar o mutante. E o Magneto também tinha ido embora. Alguém que ela nutriu carinho e tesão, não tem como falar de outra forma, é isso. Ela não fez o Gambit ou o Magneto serem mortos.
Ela os ajudou a viver. Para alguém super poderosa se manter sã nesse momento é um pouco demais, não é não? É quase impossível. O Noturno a acalma, mas é nítido que o que a para definitivamente são os X-Men, eles funcionando como família da melhor forma. O climão no elevador faz parte e, como eu sempre friso, é muito bom ver a interação dos X-Men, seja em que momento for. É isso, porque passado o choque, era preciso encarar a realidade, afinal era sobre isso também. Uma semana depois do genocídio de Genosha, cada X-Men, da sua forma, precisava seguir em frente. O luto é uma guerra solitária. A vampira tem que resolver o dela sozinha. E aí, meu povo, vem algo que só uma mitologia, construída com cuidado, devagar, desenvolvida com diversas situações já passadas por eles, pode proporcionar. Ver nesse momento de união mutante vários ex-inimigos e personagens apresentados separadamente e agora juntos em um mesmo ambiente é muito legal. Teve muita gente da Terra Selvagem, como o Bárbaros, o Imago, o Anfíbio, o Lupo, e ainda dá pra ver alguém ali que eu acho que pode ser a Andy, eu não tenho certeza. O Blob, que já virou figurante carimbado desse X-Men 97. Ainda vimos o Fortão, provando que o Fator X está muito presente nessa temporada nova, com Forge por ali e até a aparição do Mercúrio, mesmo que seja o Morfo transformado. Olha, eu quase fui enganado. Não vi direito a transformação, pensei que era o Pietro mesmo. Tá ali também o Mímico, não sei se vocês viram, que é o cara que copia poderes mutantes. Ele tinha aparecido lutando no desenho antigo, naquele futuro distópico lá, que eu já comentei aqui em outros episódios, que mataram o Xavier quando ele era adolescente não, novo, quando ele era mais novo e tal, e tudo virou uma bagunça. Pois é, ele tava lá. A gente também reencontra a Amélia, que é aquela ex-namorada do Xavier, que ele tava com ela ali quando ele tava montando os X-Men. Por isso que o Fera é um amigo de longa data, porque ela viu a primeira equipe ser formada. A Amélia separou dele por não acreditar que isso daria certo da forma como Charles lutava. Tanto é que ela se juntou ao Magneto, fazendo parte da equipe do Fabian Cortez, quando eles tentaram pôr em prática o plano do asteroide mutante, o meteoro lá. Depois desse acontecido, a Amélia foi morar com a Moira, trabalhar com ela. Por isso que ela tá ali meio como alguém da área da saúde, sabe? Ela começou a investir nisso, não só em ser uma revolucionária mutante. Eu achei que retomaria a carreira que deixei pelo Charles. Esse é o primeiro ano da Amélia como residente. Aliás, o Cortez teve uma história inacabada. Ele sempre foi mais erradão, mas tipo assim, ele tentou trair o Magneto, quase morreu por isso. Depois ajudou o Apocalipse a voltar à vida, tentando usar Jubileu de receptáculo para o mutante milenar voltar. E acabou se lascando também, porque nessa parte o Apocalipse já tinha sido destruído pelo Cable e pelos X-Men na temporada 4. Foi o final, o último capítulo da temporada. Os planos do Cortez nenhum deu certo. Como o Apocalipse queria voltar e não conseguiu o corpo da Jubileu, sobrou o corpo do Cortez ali, ó. Creu! Creu, velocidade! Creu no Cortez. Nunca aproveitaram essa história do retorno do Apocalipse. No caso da vampira ainda, vamos lembrar que tal qual a Wolverine, ela não tem uma personalidade muito fácil não. A bicha é explosiva, ela é instintiva. Além de tudo, estamos falando de alguém que um dia já foi vilã. Eu pensei que vocês fossem heróis. Vocês mataram os heróis, fofo. Agora, vocês estão comigo. Ela optou, por exemplo, por matar o Bolivar Trask. Algo que a gente pensar bem assim é inimaginável. Para os alunos do Xavier, para os X-Men, matar... Nem eu, fofo. Isso é legal de ver como o Wolverine gostou da atitude dela e faria o mesmo. Pode ser algo que una os dois futuramente, até porque os X-Men estão mudando, eu bato nessa tecla o tempo todo. Eles ainda são família, eles ainda se gostam, mas não tem como não mudar depois de um acontecimento como esse. O que você fez? O que todos nós queríamos fazer. A sorte, ao menos para a consciência dela, é que o cara já não era o mesmo. Tava naquela forma de sentinela humano que eu já comentei aqui, parte do projeto da OTZ, Operação Tolerância Zero. É o fim do início desse X-Men. Gyrich e Bolivar Trask estão mortos. Quer mudança maior que essa, povão? Olha como isso é significativo. Com um universo tão vasto e com tantas possibilidades, é difícil imaginar até onde isso pode ir. Se tudo que eu penso e coloco aqui em evidência vai realmente acontecer, aí já é um mistério grande demais que vocês querem que eu resolva, né? Tem muita gente torcendo para que isso acabe em Vingadores vs X-Men. Eu vi no Twitter, vi em vários locais. E é uma mistura boa, eu concordo até. Tipo isso aqui, ó, camarão com carne e sol.
se isso vier a acontecer, eu espero que demore, que eles comecem com o básico. Tipo, minha primeira pizza aqui que eu tava comendo era de frango. Então tá tranquilaço, uma pizzazinha de frango aqui, que é o mais normal. Depois a gente passa pra um negócio misturado, um negócio diferente. Porque eu quero mais X-Men e menos Vingadores por enquanto. É um momento de descansar a marca, fazer a galera ter saudade. E depois, quando os X-Men estiverem, ó, no auge, como estão parecendo que eles vão mesmo novamente pra lá, aí a gente mistura tudo, as duas marcas gigantescas, e a Marvel vai enlouquecer, tanto no cinema quanto aqui no desenho. Quem apoiou mais esse vídeo de X-Men 97 foi o pessoal da De Manhã. O nome da pizzaria é muito cearense, né? Oxe, De Manhã. De Manhã. Eles têm umas pizzas diferentes lá, povão. Essa aqui que eu tô comendo, como eu falei, é de carne de sol com camarão, que é tipo terra e mar que eles chamam. Mas tem as normais de frango. Tem uma de frango à moda que é muito boa. E além do frango vem bacon com um pedacinho de abacaxi, ó. O ponto é que sempre vale a pena apoiar quem apoia a cultura pop. Segue a galera da De Manhã Pizzaria. E não se esquece de se inscrever nesse canal, dar like no vídeo. E atrás de tudo que eu falei aqui, se você quiser conversar comigo, é só ir no Instagram e por aí vai. É acompanhar realmente. Próximos episódios vem aí e foi mais um vídeo pra conta.